deu um total de 73.440, os 340 durante 18 anos, e juros acumulados de 260 mil. E de aporte você colocou 102 mil e 841.932 foi o dinheiro trabalhando para você. Você vê o poder dos juros compostos? 100% de renda de 10 mil por mês. 10% todos os meses e conseguir uma taxa de rendimento dessa, uma renda de 10 mil reais, que é muito maior do que a aposentadoria do INSS que ele vai ter. Agora eu quero te mostrar algo simples, mas muito poderoso. É a carteira que eu compartilho com os meus alunos lá na minha comunidade do Clube dos Milionários. Rentabilidade 95,13% nos últimos 3 anos. E só em janeiro de 2026, 406% do CDI. Se você está começando agora, esse pode ser o único vídeo que você precisa assistir para começar a investir do jeito certo esse ano. Eu não gosto de fazer vídeo prometendo milagre, mas eu gosto de fazer vídeo para evitar erros. Porque o maior erro de quem começa a investir é começar investindo errado. Hoje, eu não vou te dar nenhuma dica de ativo. Eu vou te dar a estrutura. E no final desse vídeo, você vai sair com um plano, um modelo de alocação de ativo e uma carteira já estruturada, independente do seu perfil de investidor. Mas já aviso, se você quer diquinha rápida e milagrosa de qual que é a ação que vai virar a última Magalu, que vai te deixar rico do dia pra noite, esse vídeo não é pra você. Agora, se você quer construir independência financeira de verdade, sem comprometer a segurança da sua família, fica comigo que vai valer a pena e sua família vai te agradecer. Até porque o maior erro de quem começa é comprar ativos. Eita, Renan, como assim, cara? Mas se eu não comprar ativo, eu não vou investir. Calma, mas é isso mesmo. O maior erro do iniciante é começar comprando ativos antes de ter um plano, pegou? Você não começa construindo uma casa pelo telhado, você começa pela fundação. Então anota essa frase, segurança não se negocia. Antes de falar qual ação, fundo imobiliário ou investimento internacional, você precisa utilizar a estratégia O2RL, que basicamente consiste em você analisar, antes de fazer qualquer investimento, utilizar essa estrutura, que basicamente é qual o meu objetivo? O O é de objetivo com esse investimento. Depois, o primeiro R é qual o risco que eu estou disposto a correr? O segundo R é qual que é a rentabilidade pro risco que eu estou disposto a correr e pro prazo que eu preciso resgatar, que aí entra o L do O2RL, que é a liquidez. Então, primeiro, qual o meu objetivo com esse investimento? Qual o grau de risco que eu estou disposto a correr? E qual é a maior rentabilidade possível para esse grau de risco, para esse objetivo e para a liquidez, que basicamente é qual a liquidez que eu preciso? Ou seja, quando que eu preciso resgatar esse dinheiro? Isso é liquidez. Com essas perguntas respondidas, você já tem uma estratégia para começar a investir. Agora é hora de fazer as perguntas que vão te ajudar a montar o seu plano de investimento. Então responde aí, quanto que você quer receber de renda? Em quanto tempo você quer ter essa renda? E quanto que você pode aportar todos os meses, ou seja, você colocar de investimento todos os meses. E quanto que você precisa para o seu colchão de segurança? Uma reserva que vai te dar segurança. Com as respostas dessas perguntas, a gente consegue agora começar a estruturar. Então, vou compartilhar minha tela aqui para você dar uma olhada como é que a gente vai estruturar essa montagem de carteira para você. Vamos lá, primeiro, para você montar sua carteira de investimento, você precisa saber qual é o seu perfil de investidor. E existem 3 tipos de perfil de investidor: conservador, moderado e arrojado. Primeiro, vamos falar aqui do conservador. O conservador, aquela pessoa que tem o foco em segurança, tá? Então, basicamente, se você é aquela pessoa que, cara, eu só quero segurança, eu não quero, não, esse negócio aí não é pra... Conservador. E eu não sei se você já fez uma análise de perfil de investidor, se você já tem investimento, provavelmente você já fez, ou no teu banco. Coloque nos comentários qual é o teu perfil. É conservador, moderado ou arrojado? O moderado, ele quer segurança, mas ele quer um pouquinho de risco em busca de um retorno maior também. Ele aceita, tá tudo certo, tá? Então eu vou trabalhar no vídeo de hoje conservador e moderado. E depois eu falo pra vocês se eu faço um vídeo sobre arrojado ou não, se vocês merecerem. Fica comigo até o final que você vai entender o porquê. Beleza, vamos falar de alocação sugerida, né? Como é que a gente faz uma alocação para um perfil conservador? Perfil conservador, basicamente, a sugestão é 80% investimentos conservadores e 20% investimentos moderados. Quais são os investimentos conservadores? Tesouro direto, né? Tesouro Selic, IPCA, prefixado. Por quê? Tem a garantia do governo federal. Então, hoje é o investimento mais seguro do nosso país. E renda fixa privada, CDB, LCI, LCA, LC. Os investimentos de renda fixa têm a garantia do FGC, que também são investimentos conservadores, tá? O FGC é quem garante até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, caso aquela instituição financeira que emitiu o CDB, ou LCA ou LCA, ela quebre, ela te devolve até R$250 mil, ok? Então, conservador, 80% é isso. E os 20%? CRA, CRI e debênture, que aí já são investimentos de médio risco. Por quê? Porque eles não têm a garantia do FGC, beleza? Dito isso... Tá, Renan, mas eu preciso botar em CRA, CRI, debênture, tô começando agora, né? Você está começando agora, você pode colocar só em tesouro direto, por exemplo. Aos poucos você vai colocando um pouco mais em renda fixa,
Aí você vai se ajustando. Isso aqui é uma alocação sugerida. E por que a gente faz aqui? Inicialmente você vai ter 100% conservador, mas você ir migrando aos poucos é importante para você já começar a ir sentindo o gostinho do moderado. Então aqui, ó, a alocação sugerida para o perfil moderado é 50% investimentos conservadores, que são os mesmos que eu falei ali em cima, tesouro direto e renda fixa. 30% investimentos moderados, também são os mesmos de cima. E aqui entram 20% dos investimentos arrojados, que já é renda variável. Ações, fundos imobiliários. Então, percebe que, se você tem um perfil conservador, você não precisa para a bolsa de valores agora. O conhecimento e os investimentos vão começando a te dar maturidade para você refazer o teu perfil de investidor e daqui a pouco vai te dar um moderado. Beleza. Daqui a pouco vai te dar um arrojado, tá? Então isso aqui é só uma sugestão de alocação de investimento, alocação de ativo, ok? Beleza. Dito isso, quais são os investimentos para eu montar essa carteira? Os investimentos eu já sei, para cada perfil. Agora vamos falar sobre montagem de carteira. Tem 3 tipos principais de carteira. Por quê? De acordo com o seu perfil. A primeira, qualquer tipo de perfil, seja arrojado, moderado ou conservador, você precisa ter, que é o do colchão de segurança. Eu falo que você tem que ter uma carteira de investimento para seus filhos, se você tem filhos. E uma carteira de independência financeira, que é a tua aposentadoria, tá? Você pode ter várias outras, mas essas 3 você tem que ter. A não ser que você não tenha filho, tem que ter pelo menos essas 2. Vamos pensar no colchão de segurança, que aí todo mundo tem que ter. É um investimento para você fazer que tenha liquidez diária ou, no máximo, seja D+1, que é solicito o resgate hoje, amanhã está na minha conta, tá? Por quê? Colchão de segurança, preciso ter liquidez imediata. Rendimento, você vai buscar sempre acima de 100% do CDI. E aqui eu trago 2 exemplos. Você pode ir no Tesouro Selic, você pode ir um pouco no Tesouro Selic e em CDBs, desde que paguem acima de 100% do CDI. E aqui, ó, o que eu tenho utilizado muito para minha reserva de colchão de segurança e reserva de oportunidade é, além do Tesouro Selic, o Sofisa Direto. Tem um CDB lá de 105% do CDI e liquidez diária e não tem limite para você colocar o valor. Então, é bem interessante. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder abrir conta no Sofisa como um convidado meu, que você tem alguns benefícios lá dentro. Fechado? Então essa aqui é a primeira carteira que você precisa ter. Massa, entendi, Renan. Colchão de segurança, então, CDB, liquidez diária, acima de 100% do CDI e Tesouro Selic. Bom, não tem que inventar nada, é só isso. Essa aqui é a carteira, vamos dizer, conservadora. Agora, uma carteira mais moderada é uma carteira para os filhos, ou uma carteira já para médio e longo prazo. Então aqui eu coloquei filhos, mas pode ser que você tenha um objetivo de médio e longo prazo e não tem filho, tá tudo certo. Qual que é essa carteira aqui? Por exemplo, a estrutura da carteira das minhas filhas é Tesouro IPCA+. Porque longo prazo tá atrelando ali o IPCA, que é a nossa taxa de inflação. E aqui o objetivo é levar até o vencimento, tá? Beleza. Outro tipo, renda fixa de médio prazo. E aí você pode colocar lá um pré-fixado, se a taxa de juros estiver caindo para congelar a rentabilidade, ou um percentual do CDI sempre melhor do que aquele de liquidez diário, porque aqui eu tenho médio prazo. Eu vou aceitar deixar o meu dinheiro um período um pouco maior do que eu poder tirar a qualquer momento, desde que me pague mais, um percentual maior do CDI. E aqui você já pode colocar ações também. E por quê? Porque é longo prazo. No longo prazo as ações, elas tendem a ser sempre positiva, crescente. Só perde dinheiro na bolsa quem fica comprando e vendendo, tá? Quem coloca, espera comprando bons ativos, ela cresce. Então aqui eu falo que tipo de ações? Ações que vocês utilizem Vola Invest. O que é o Vola Invest? É uma metodologia de análise de investimentos dos maiores investidores do mundo. Eu tenho um MBA em Vola Invest, então eu sou especialista nesse tipo de análise de ações, onde você encontra empresas que têm um preço muito baixo, mas elas deveriam estar valendo mais. Então a gente compra quando ela está muito valendo pouco e ninguém está percebendo, para depois ela dar aquela pancada. E sempre focando em boas pagadoras de dividendos. Então eu gosto muito dessas 2 filosofias. Fundos imobiliários. Aqui, fundo de tijolo e fundo de papel. Já está uma boa carteira, ok? Agora, eu vou segurar aqui essa da independência financeira e aqui o perfil, né, a alocação do perfil arrojado. Por quê? Agora eu quero te mostrar algo simples, mas muito poderoso. Você vai ver nessa parte como que aportando apenas 10% da sua renda e mantendo a constância é possível chegar nos seus objetivos. Vem cá agora para o meu computador que eu quero te mostrar uma calculadora de juros compostos, para você ter uma visão um pouco mais clara. Aqui, para eu saber quanto de aporte, eu vou separar 10%. E qual que é a renda que eu vou pegar? Eu sei que você pode ter uma renda um pouco maior, um pouco menor, mas eu peguei a média aqui, que traz, né, essa reportagem que você está vendo. Então, baseado na renda média de trabalho, que é de R$ 3.400, eu vou separar 10% para investir todos os meses, tá? Então, coloco aqui como um aporte mensal R$ 340. Investimento inicial, não vou colocar nada, como se eu estivesse começando do zero. O período de aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 18 anos. Para quê? Expectativa de renda. Vou fazer 2 simulações. Expectativa de renda, vou colocar 3.400 para eu bater a mesma renda que eu estou fazendo aqui, os 10%. Ou seja, a minha renda de hoje, quando que eu vou ter a mesma renda gerada por renda passiva?
E o rendimento aqui de 1,18, que é um rendimento muito tranquilo. Se você ou é meu aluno ou se você acompanha os nossos vídeos aqui no YouTube, você já está diferenciado. Porque a nossa taxa básica de juros, em média, gira em torno de 1% e tal, né? Entre altos e baixos na média. Então aqui a gente consegue sempre algo um pouco mais acima. E aí, feito isso, colocar aqui calcular. Ó, quando ele calcula, percebe que ele já mostra para mim que eu já estou 100% da minha meta, que é uma renda mensal, uma renda passiva de R$ 3.400. Então aqui ele vai me dar 334.303 acumulado, investimento inicial zero, aporte mensais deu um total de 73.440, os 340 durante 18 anos, e juros acumulados de 260 mil. Beleza. Mas vamos pensar que você quer uma renda de R$ 10.000, tá? Em 18 anos, ele vai ter cumprido só 39% da tua meta, que é aquela renda de 3.400. Mas olha que interessante, se você entender o poder de juros compostos, e você demorou 18 anos para ter 39% de 10 mil. Mas se você continuar por mais 7 só, olha só o que acontece. Vou botar aqui 25 anos. Ele chega na tua meta 100% de renda de 10 mil por mês. Então ele acumula mais ou menos nos 943.900, quase 950 mil reais. E de aporte você colocou 102 mil e 841.932 foi o dinheiro trabalhando para você. Você vê o poder dos juros compostos? Então para e pensa. A pessoa que tem uma renda de 3.400, ela consegue daqui a 25 anos se poupar 10% todos os meses e conseguir uma taxa de rendimento dessa, uma renda de 10 mil reais, que é muito maior do que a aposentadoria do INSS que ele vai ter. Agora coloca nos comentários aqui, qual que é a tua meta de renda passiva? Quanto que você quer ter de renda mensal daqui a 15, 20, 25 anos? E sabe o que é interessante? Tem muita gente que vai falar, mas eu não vou conseguir ter uma rentabilidade dessa e tal, é muito agressiva para 25 anos. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui tá muito conservador. Eu tô falando não para quem faz mentoria comigo, faz tutoria com o nosso time. Eu tô falando para quem tá começando a acompanhar a gente aqui. Se você acompanha e faz o que a gente tá falando nos conteúdos gratuitos, você já vai ter uma performance melhor. E ó, só pra você ter uma ideia, essa daqui é a carteira que eu compartilho com os meus alunos todo dia 5, lá na minha comunidade do Clube dos Milionários. Então, ó, rentabilidade 95,13% nos últimos 3 anos. E só em janeiro de 2026, 406% do CDI. Ou seja, a carteira performou 4,73%, enquanto que o CDI 1,16% e a poupança 0,67%. Então você entende o que eu quero dizer? Só que eu não vou colocar 4,63. Primeiro, que não é todo mês que tem isso, né? Mas tem ali altos e baixos que no conglomerado, se você pegar 95,13 e divide por 3, você vai saber quanto que dá ao ano, a nossa rentabilidade média. O que eu quero trazer para você é o seguinte, o INSS toda hora muda a regra. Aqui é você que está no comando, desde que você saiba o que você está fazendo ou tenha alguém para te acompanhar para isso acontecer. Então, você percebe como pequenas mudanças geram um resultado muito grande? O poder dos juros compostos, o impacto que a disciplina gera. Independência financeira não é mágica. É constância. Mas anota aí, independência financeira é uma decisão. Você precisa decidir. Se você não decidir, você vai ficar aí sempre reclamando e deixando o dinheiro na mão de gerente, de assessor, e depois vai falar, não deu. Você não controla o mercado, mas você controla a tua alocação. 90% do resultado de uma carteira vem do método de alocação. Então, antes de escolher o ativo, você precisa escolher qual é a distribuição dele. Agora, pra gente finalizar esse vídeo, me diz uma coisa. Baseado no que eu trouxe pra você, o teu perfil é mais moderado, arrojado ou é conservador? Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a versão da carteira da independência financeira para o perfil arrojado de forma detalhada. Quer se aposentar? Essa é a carteira que eu não mostrei aqui hoje. Até pelo tempo, o vídeo não vai ficar muito longo, mas eu quero fazer um outro vídeo sobre isso. Desde que a gente consiga 1000 likes. Esse é o nosso combinado, beleza? Então lembra que investir não é sobre emoção, é sobre método. Se você, nessa altura do campeonato, ainda está com medo de sair da poupança e investir, eu vou te ajudar, vou te dar um e-book gratuito, que é um livro digital, de como fazer o seu primeiro investimento com segurança. Vai aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link lá para você poder baixar. Baixa logo, começa a estudar, já começa a aplicar, que vai gerar resultado. É um presente meu para você. E ó, lembra, 1000 likes, então já deixa o teu, compartilha esse vídeo nos grupos que você tem do WhatsApp, com aquele amigo, com aquele vizinho, com aqueles parentes todos que você sabe que isso aqui vai ser legal para ele, porque montar carteira de investimento não é só apertar um botão e investir. Ah, e não esquece, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Bora evoluir!